Olá, pessoal. Então, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de Sistema de Informação e Planejamento. A gente já está entrando aqui na nossa parte prática da confecção de gráficos no Microsoft Excel. E a gente viu no vídeo anterior que a gente tem vários tipos de gráficos, que depende do tipo de variável que a gente está trabalhando, que a gente vai fazer escolhas por gráficos. Então, nesse nosso primeiro ensaio aqui, nesse nosso primeiro treino, a gente vai falar sobre gráficos de barras e colunas. Nos gráficos de barras e colunas, a gente usa esses gráficos com o intuito de fazer principalmente a representação da quantificação de diferentes categorias. Traduzindo isso daí, eu vou usar variáveis categóricas para representar aqui nesses dados, e nesses dados eu vou colocar especialmente contagens. Olha esses dois exemplos que eu tenho aqui na nossa tela. Aqui pegou, por exemplo, qual é a frequência, ou seja, o número de partes de sujeitos dentro de uma amostra, que tem o estado civil solteiro, o estado civil casado, divorciado ou viúvo. Ou seja, o eixo X aqui são categorias, tá? Então, eu tenho categorias aqui. Eu tenho a categoria de solteiro, a categoria de casado, o divorciado e o viúvo. Todos esses são valores para uma categoria maior, em que eu chamo estado civil. Então, aqui o estado civil é a categoria e os valores para essa categoria é solteiro, é casado, divorciado ou viúvo. Aí eu tenho um número de pessoas, seja do sexo masculino ou feminino, dentro de cada um desses valores da categoria estado civil, tá? Mesma coisa aqui do lado, nesse gráfico. São os turistas no Brasil. Aí eu vejo que alguns deles vieram do Uruguai, outros do Peru, da Argentina, Venezuela, Colômbia, Bolívia, Paraguai e Chile, tá? Então, cada um dos países aqui, que seria, na verdade, a origem dos turistas, a categoria seria a origem dos turistas. Os países seriam os valores dessa categoria. Então, cada um desses países é um valor. E aí eu sei quantas pessoas vieram de cada valor dessa categoria. Então, do Chile, do Paraguai, da Bolívia e coisas assim, tá? Aqui você pode ficar falando, professor, mas aqui uma barra é para cima e outra barra é deitada, né? Uma barra é em pé e outra barra é deitada. O pessoal costuma separar isso em gráficos de barras, quando a barra é deitada, e gráfico de coluna, quando a barra está em pé. Mas aí entra aquela discussão que eu já falei para vocês na aula passada, que aí é pizza de 4 queijos e pizza de 3 queijos. E é a mesma coisa, é o mesmo princípio, é a mesma base. Eu estou dando talvez um nome aqui só para poder diferenciar, me tornar talvez mais didático, mas a ideia é a mesma, o uso dos dois gráficos é igual, então eu prefiro considerar uma coisa só. Todos esses dois gráficos, barra de colunas e gráficos de barras e gráficos de colunas, eles têm o objetivo de fazer representação de variáveis categóricas como essas que a gente está falando aqui. Então, para a gente fazer nosso primeiro exemplo de como criar um gráfico e tornar esse gráfico bonito e bem apresentável, a gente vai para o Microsoft Excel agora. Deixa eu mudar aqui a tela. Então, vou parar essa tela. Vamos agora para o Microsoft Excel. Cadê? Acho que é esse aqui. Deixa eu ver. Está aqui. Então, para iniciar, eu vou iniciar bem de leve e a gente vai aumentando a complexidade nos próximos vídeos. Mas para iniciar, já que a gente está vivendo clima de Copa do Mundo, tá? A gente vai apresentar esses dados aqui, que representa o número de gols de cada uma dessas 3 seleções ao longo de toda a história da Copa do Mundo. Se os meus registros aqui estiverem tudo correto, o Brasil em todas as Copas do Mundo fez 210 gols. A Alemanha, 206. E a Itália, 126. Aí, a gente quer agora apresentar isso na forma de um gráfico. Como é que eu poderia pegar isso e representar na forma de um gráfico? A primeira pergunta que você deve fazer é, esse tipo de dado aqui, os gols para cada seleção, né? Na verdade, a minha variável de interesse é a seleção e quantos gols cada seleção fez. Essa variável de seleção, pessoal, ela é categórica. Tanto que eu tenho aqui, Brasil, Alemanha, Itália. Não tem valores numéricos para essa variável de seleção. Ela tem categorias. Ela tem o Brasil, é a Alemanha, a Itália,
Já essa outra variável, o número de gols na Copa, ela é numérica, ela é uma contagem. Mas como eu tenho variáveis categóricas, eu vou escolher um dos gráficos relacionados com as variáveis categóricas, que a gente pode escolher ou um gráfico de barra ou um gráfico de coluna. Então, a primeira coisa que eu sugiro que se faça é, se você fizer a tabela bonitinha, que nem essa minha aqui, no cabeçalhozinho você coloca o nome de uma variável, que é a seleção, no outro lado o nome da outra variável, que seria gols, e os valores para essas variáveis. Então, para a variável seleção, os valores é Brasil, Alemanha e Itália. E na variável gols em Copa do Mundo, 210, 206, 126. Então, se você fizer isso direitinho, basta selecionar, pessoal, a tabela que você fez aqui no Excel. Você vem aqui na barra de ferramentas, em inserir, e aí você pode vir aqui em gráfico e recomendados. O Excel ele tem aí uma inteligência artificial que vai fazer uma escolha para você. Então, se você clicar aqui, ele já faz umas sugestões para você. Então, ele faz sugestões baseadas na ideia de gráficos categóricos, ou um gráfico de colunas, como esse, ou um gráfico de barras, ou esse gráfico aqui, que depois a gente vai estudar, que é o gráfico de setores, tá? Mas vejam aqui, ó, ele já faz a seleção de gráfico de colunas ou de barras. Quem é que eu vou escolher aqui? Qualquer um dos dois. Poderia ser o de coluna, poderia ser o gráfico de barra, tá? Isso é uma escolha sua. Eu vou escolher agora, nesse momento, o gráfico de coluna, tá? E daí a gente vai dar uma trabalhada nesse gráfico. Porque quando eu faço isso, olha, o Excel já me devolve essa coisa aqui. Você pode dizer assim, Osvaldo, tá aí, tá muito legal esse gráfico. Eu diria para você, não, não tá legal. E tem um monte de coisa que eu particularmente não gosto, e é essa, na verdade, a minha ideia ao querer mostrar a vocês aqui como é que eu trabalho com gráficos para tornar um gráfico desse um gráfico muito melhor, tá? Então, primeira coisa, com toda sinceridade, o Excel já foi melhor nisso. Quem tem versões mais antigas do Excel, pode até dar uma olhada. Antes, o Excel tinha como letra base, a letra original do programa, a Times New Roman. Mas agora, se a gente for olhar, a letra é essa Calibri aqui. Eu, particularmente, não gosto dessa letra, então eu não gosto de trabalhar com ela. Então, para eu mudar tudo logo, todas as fontes que tem nesse gráfico aqui, eu clico nessa parte branca inferior aqui do gráfico, olha, e aí eu venho aqui na fonte e coloco Times New Roman, é isso que eu quero. Eu já aproveito e coloco todas as fontes no tamanho 18, grande, tá? Porque eu quero o meu gráfico que seja visível por todo mundo. Ah, mas ficou meio apertado aqui. Não se preocupe, a gente vai ajeitar. A mesma coisa, já que está marcado e mudando todo mundo, eu quero todo mundo com fonte bem preta, para deixar um contraste bom com o fundo branco, tá? E aí, eu realmente já percebi, tá ficando meio apertado aqui, o gráfico não está muito bonito. Aqui, agora, é uma questão de eu fazer uma manipulação no tamanho do gráfico, que ó, quando eu clico aqui, ó, vê que tem os quadradinhos aqui, se eu pegar o quadradinho, aparecem umas setas, e eu posso aumentar esse gráfico. Aqui, pessoal, é uma questão de estética, tá? Eu poderia fazer gráficos muito largos, que nem esse, eu poderia fazer gráficos menos largos, eu poderia fazer coisas intermediárias, eu poderia fazer gráficos bem pequenos e outros bem compridos. Mas eu não quero nada no extremo. Eu quero cada um deles no meio do caminho aí, e eu acho, pelo menos aqui, deixa eu ver, tentar colocar aqui mais ou menos, um pouquinho menos talvez. Aqui me agrada bastante. Então, para isso não existe regra, você vai ter que ter uma noção de estética, do que você gosta e tal. Então, não tem regra, tá? Mas o que está errado aqui nesse gráfico? Primeira coisa, o que eu chamei a atenção na primeira aula de gráficos, é que não tem o eixo do X nem o eixo do Y, tá? O eixo Y e o eixo X não tem. Então, como é que eu faço? Primeira coisa que eu faço é, clica no eixo Y, ele vai marcar, né, com essa caixa, aí você vem com o botão direito do mouse e vai lá embaixo em formatar eixo, que nem está aqui meu mouse, formatar eixo. Você vai em formatar eixo, ele abre uma janela lateral aqui. Nessa janela lateral tem um monte de opções. Então, a primeira coisa, tem aqui uma opção de pintura, tem uma opção aqui de sombras,
coisas gráficas mesmo, outras aqui de alinhamento, e tem uma de dados. Nessa de dados aqui, nessa opções de eixo, tem várias opções também. Então, primeiro, eu queria vir nessa opção aqui embaixo, marcas de escala. Quando você vem em marcas de escala, tem aqui tipo principal e secundária. Nenhuma. Não, eu quero que tenha um tipo externo, que são justamente os marcadores de escala que a gente já falou na aula passada. Aí esse marcador de escala, já que eu já coloquei, está marcado aqui, eu venho logo aqui no preenchimento, aqui na latinha de tinta, e vou em linha, tá? A linha sólida, tá uma cor azul, eu não quero cor azul, quero preta, para deixar um contraste bem grande. E a largura da linha, eu sempre gosto de colocar uma largura 1,5, que deixa a linha sem ser muito espessa, sem ser muito fina. Então, se eu for tirar a seleção, olha só, olha como está legal já esse gráfico aqui. Eu vou fazer a mesma coisa agora para o eixo X. Vou clicar em cima do eixo X, agora como a minha janela aqui já está aberta, né? Eu já sei onde eu ia aqui, ó. Marcas de escala, tipo principal, externo. Pode ser interno, professor? Pode ser interno. Eu que gosto de fazer externo, tá? Depois que eu coloquei externo, eu venho aqui na linha, ó, essa linha cinza, eu não vejo nada aqui na tela. Eu transformo ela em preta e coloco a espessura para 1,5. Olha só como já está bem melhor do que antes. Tá? Só de eu colocar os eixos legais com os marcadores de escala, essas coisas assim. Eu não gosto dessas linhas internas que às vezes o Excel coloca nos gráficos. Então eu pego e tiro. E também eu não gosto de título. Tá? Título de gráfico, assim, colocando em cima, vai ter que me explicar muitas vezes por que tem que colocar esse título. Sabe por quê? Porque esse nome desse título deveria estar no nome do eixo Y e não no título do gráfico. Então, sai daqui. Então, vejam que eu não tenho nome nem no eixo Y, né? Eu não tenho o nome do eixo e nem tenho nome no eixo X. Então, para eu fazer isso, eu venho aqui em design, né? Quando eu marco o gráfico aqui embaixo, tem ferramentas do gráfico aqui em cima, design, e aí eu vou lá para o último ícone aqui do lado esquerdo da barra de ferramentas, que tem adicionar elemento do gráfico. Aí eu venho, tem aqui título dos eixos, aí eu venho, ó, título do eixo principal. Aí eu posso aqui clicar dentro da caixa e escrever seleção, tá? A mesma coisa eu venho de novo, clico em título dos eixos, agora eu quero vertical. Tá aqui, eu clico dentro da caixa, marco tudo e coloco número de gols em Copa do Mundo, né? Do mundo, em Copas do... Ah, não, certo. Número de gols em Copas do Mundo. Tá aqui. Feito isso, olha só o meu gráfico como já está legal. Eu, particularmente, não sou fã de gráficos muito coloridos. Então, se eu clicar aqui em cima das barras, tá? Se eu clicar em cima das barras, eu posso vir aqui na latinha, que já aparece na minha janela que eu abri lá atrás, e fazer um preenchimento da barra. Por exemplo, vou pegar um preenchimento sólido, e ao invés de azul, eu posso querer branco, tá? Ah, mas aí eu não vou ter o contraste, professor. Mas calma. Eu tenho um outro preenchimento de borda aqui, que eu venho em linha sólida, preta, e também 1,5. Se eu for olhar, olha, já está legal. Alguns podem dizer, professor, falta uma cor aí. Se eu quiser colocar uma cor, eu posso colocar, tá? Isso daí não é problema. Eu venho aqui em preenchimento, e no meu caso eu ia preferir colocar um cinza, tá? Figuras pretas e brancas me agradam mais do que figuras coloridas. Mas isso também é uma questão pessoal. Eu acho que você não deve fazer um carnaval, ficar colocando um monte de coisa colorida. Se por acaso eu quisesse, professor, eu posso fazer uma coisa? Eu queria fazer um gráfico que o Brasil ficasse com a cor amarela. Como é que eu faço para pintar cada barra de forma diferente? Eu clico em cima das barras, depois eu clico mais uma vez só naquela barra que eu tenho interesse em pintar. Ó, agora eu estou só com a barra do Brasil selecionada. Aí eu venho aqui, por exemplo, e coloco um amarelinho aqui. Ah, Itália é azul. Então tá. Então agora eu clico em cima da Itália. Veja que as outras duas não estão selecionadas. Eu clico em cima da Itália e vou colocar
o azul da Azurra, né? E a Alemanha, a camisa da Alemanha, era branca, eu acho, né? Eu vou deixar esse cinza aqui, eu acho que fica legal, tá? Então, veja aqui, esse aqui é o meu gráfico, que eu estou muito satisfeito com esse meu gráfico, tá? É um gráfico de barras, em que ele está numa proporção que não é nem largo nem muito alto. Eu tenho aqui o título das legendas, as barras do eixo X e Y, né? As linhas do eixo X e Y. Às vezes tem algumas coisas que o pessoal gosta de colocar, é marcar aqui o título do eixo e colocar um negrito, por exemplo, tá? Para diferenciar. Então, também é um negócio que eu acho que é legal. Tem uma última coisa que a gente pode apresentar também, que fica aqui, ó, quando eu clico nas barras e venho aqui em formatar série de dados, existe uma coisa chamada de sobreposição das barras. Das séries não, das barras. Largura de espessamento das barras. Então, se eu diminuir, olha, o valor da largura de espessamento, as barras vão se tornando um pouco mais largas, ó, e diminuindo o intervalo entre elas. Se for zero, elas se tocam, tá? Eu, particularmente, não gosto desse tipo de representação. Barras extremamente largas e tudo não é do meu agrado. Então, no meu caso, eu também gosto aqui do meio caminho, que estaria, talvez, ser uma coisa mais moderna aqui, um pouquinho mais larga, olha aqui. Um gráfico bem legal, com uma barra um pouco mais larga e tudo, tá bom? Então, pessoal, esse é o primeiro exemplo de como fazer gráfico de barra. É um gráfico que nos ajuda a visualizar a contagem de variáveis numéricas, tá? Então, a seleção a contagem de variáveis categóricas. Fala a aula inteira que é categórica e agora fecha numérica. Contagem de variáveis categóricas, onde essa variável aqui, seleção, ela tem valores categóricos, Brasil, Alemanha, Itália, e a gente está representando a contagem de alguma coisa dessas categorias, né? Uma contagem de gols de cada seleção. Então, eu uso o gráfico de barra para esse tipo de situação, tá bom? Pessoal, nesse vídeo tem um link aí na descrição desse vídeo, você vai poder colocar o exemplo da figura que você... A figura não, do gráfico que você fez, você pode anexar o arquivo Excel nesse link, e aí a gente vai poder fazer a avaliação do seu treinamento para fazer um gráfico de barras simples como esse aqui, tá bom? Então, a gente se vê na próxima. Continue o treinamento de vocês e qualquer coisa me manda e-mails para dizer aí se estão com alguma dificuldade. Abração a todos.